O uso de drogas é um fenômeno constituído por uma multiplicidade de aspectos, como, por exemplo, as características específicas do sujeito, sua própria história, seu território e a relação com a família, como também os contextos socioculturais e os cenários de uso, até as características de cada droga. Professores Neilane e Hileno, na pesquisa sobre o crack, realizada pela Fiocruz, divulgada em 2013, os dados levantados em cenas reais de uso caracterizaram o perfil desses usuários em nosso país. O que essa pesquisa nos traz para a compreensão ampliada do uso de drogas? Bem, a pesquisa traz bastante informação interessante, informação nova também, que ainda não se tinha no país, né? Na verdade, foram duas pesquisas realizadas, uma para pesquisar o perfil mesmo da população usuária de drogas e outra para tentar estimar o tamanho dessa população, né? Quantos são esses usuários que a gente tem no país. E em relação a essa pesquisa do perfil do usuário, foi visitadas várias cenas de uso de drogas em que os próprios usuários puderam relatar um pouco da sua vida. Então, várias informações coletadas trouxeram bastante informação que ainda não era conhecido, né, o comportamento dos usuários, quem eram esses usuários, por que eles começaram a usar aquela droga e qual a trajetória dele de uso, né? A gente conseguiu também fazer algumas caracterizações a respeito de mulheres usuárias, né, que as mulheres, dentre os usuários de drogas, as mulheres até constituem um grupo mais vulnerável ainda, né? Apesar delas usarem a droga menos frequentemente, ao longo da semana, ao longo do mês, elas consomem uma quantidade ainda maior. Então, o número de pedras que essas mulheres usam por dia é até um pouco mais... a quantidade é um pouco maior, né? Então, também causa prejuízos maiores à saúde das mulheres. São diversas informações que a gente pode destacar dessa pesquisa, mas, no geral, o que a gente tem é que esses usuários são pessoas que são bastante vulneráveis sociais. No geral, são homens, negros ou pardos, com baixa escolaridade e que vivem uma situação de exclusão social mesmo. São pessoas marginalizadas, não só por causa do uso da droga, mas por todo o seu comportamento de vida. Uhum. Bom, eu acho que a pesquisa contribuiu em especial para desmistificar um pouco essa questão das drogas, porque se politizou demais o assunto, se criou uma ideia da epidemia e a gente não tinha a ideia exata de qual era o perfil e de quem eram essas pessoas. Eu acho que na medida em que entra com uma pesquisa mais estruturada, uma pesquisa mais focada, o trabalho de acesso a essas pessoas fica mais limpo, inclusive limpando um pouco a questão muito ideológica que está na questão do combate às drogas. Principalmente porque eu acho que a gente precisa separar, digamos assim, as caracterizações dos tipos de droga, do usuário, do tipo de ação, porque a gente tem uma complexidade muito grande. Quando a gente fala em crack e outras drogas, a gente coloca tudo junto, quando na realidade a gente precisa individualizar a questão do uso, individualizar com relação ao indivíduo em si e aos contextos, efetivamente. Eu acho que a pesquisa trouxe uma clareza maior de como agir efetivamente dentro dessas questões da temática droga. Ao mesmo tempo, eu acho que colocou um outro rumo na discussão politizada que estava muito simplista, digamos assim, com relação às drogas. Colocou um rumo mais pontual, mais acadêmico e efetivamente mais voltado para a realidade em si. A mesma pesquisa da Fiocruz apontou que somente 0,8%, ou seja, menos de 1% da população brasileira faz uso frequente de crack. Por outro lado, pesquisa domiciliar do Sebrid de 2005 constatou que 38,3% fazem uso frequente de álcool. O que esses números nos dizem? Em relação ao consumo do álcool, isso foi uma pesquisa realizada em 2005, né? Então a gente não tem dados mais recentes a nível nacional, mas sem dúvida o álcool é a droga mais consumida no país, dentre as drogas, em todas as drogas, e é uma droga lícita, né? Juntamente com o tabaco, formam as duas drogas que são mais consumidas no país. E não é por ela ser lícita que ela não traz nenhum prejuízo à saúde, mas acontece que o crack ganhou uma proporção muito grande, até mesmo por conta da mídia, o que a mídia expunha a respeito da
das grandes cracolândias, das grandes aglomerações de pessoas nas ruas. É uma coisa que fica um pouco complicada de você ver na rua pessoas naquela situação. Não que usuários de outras drogas também não vivam situações parecidas, mas os usuários estão muito expostos na rua, então chamou uma atenção muito grande. E essa pesquisa até mesmo veio trazer essa informação de que, apesar de ser uma coisa que é visível, ou bastante visível também por conta da mídia, não é o maior problema do país em relação às drogas, né? Então, tem várias outras drogas que são consumidas muito mais frequentemente, tanto lícitas quanto ilícitas, então a gente não pode focar em uma droga específica. A gente tem que abrir um pouco mais a questão, as políticas sobre drogas, não focar em uma droga, até porque o próprio usuário de drogas, como a gente viu na pesquisa, o usuário do crack, ele é usuário de várias drogas, então ele não usa somente o crack, então não tem por que a gente focar em uma droga exclusiva. Claro que para alguns tratamentos, né, para algumas ações, a gente tem que focar, individualizar um pouco mais, contextualizar o tratamento, até mesmo as ações, mas não há por que se pensar em uma droga, e se fosse pensar em uma droga apenas, o crack não é essa droga que tem essa maior proporção de consumo no país, maior impacto para a saúde. Eu diria que, como consequência dessa pesquisa, a gente desmistificou um pouco essa ideia de que o crack é o grande problema da droga brasileira, efetivamente, né? Eu acho que na medida em que se mostrou que mesmo que seja uma droga muito agressiva e tenha entrado muito fortemente no contexto brasileiro, digamos assim, ela não é a droga principal que a gente tem que atacar. Ao mesmo tempo, na medida que se focou muito na questão do crack, todo mundo se voltou para essa população que é exatamente a população vulnerável, como a professora estava falando. E se esquece as pessoas que consomem álcool, que na realidade é o grande problema de saúde pública brasileira do ponto de vista de consumo de drogas. Então, eu acho que a pesquisa vem dizer, pera lá, ok, o problema das drogas é muito grande, nós precisamos especificar melhor, mas não podemos esquecer que o problema de saúde pública não é o crack em si. Isso desmistifica a questão do qual rumo que a gente deve dar para a política, do ponto de vista que a gente precisa focar em vários outros tipos de drogas, e ao mesmo tempo tira de cima do usuário de crack, né, o estigma que estava se criando, porque todo mundo agora, por causa das cracolândias, por causa da mídia que fez uma exploração muito grande, né, que o grande problema nosso brasileiro virou só crack, e não é verdade. Tanto que a pesquisa mostra a discrepância realmente na quantidade de pessoas que estão utilizando o crack com relação ao álcool, por exemplo. Isso faz com que a gente tenha clareza de que, sim, precisamos combater a questão do crack, porque é uma droga muito danosa, muito nociva, né? Está entrando com muita facilidade pela questão de mercado, efetivamente, mas não podemos entrar somente com uma questão política em relação ao crack. Precisamos efetivamente fazer pesquisas e mostrar a realidade como ela é, né? E isso um pouco, de uma certa forma, fez com que o álcool parecesse, por ser uma droga lícita, né? Quer dizer, aceita socialmente, ficasse em segundo plano, em contraposição, como se o crack tivesse tomado o espaço dela efetivamente. Isso não é verdade. A pesquisa claramente mostrou isso, né? E também em relação dentro das próprias drogas ilícitas, o crack não é a mais consumida. Por exemplo, até mesmo quando a gente compara as regiões, né? Nessa pesquisa a gente comparou as drogas consumidas nas capitais e viu que dentre as drogas ilícitas, né, tirando a maconha dessa listagem por não ser uma droga potencialmente ou de alto risco para infecções sexualmente transmissíveis ou transmissíveis por sangue ou outras vias, a gente tem que, por exemplo, no Sudeste e no Sul, cerca de 50% dos usuários de drogas ilícitas consomem o crack. Já no Norte, por exemplo, só 20% dos usuários de drogas ilícitas têm o consumo de crack. Então, até mesmo dentro do país, a gente tem essa diferença. Então, não há por que se fazer uma política única, ou pensando que aquelas cracolândias que aparecem na televisão, elas se repetem ou se replicam em todo o país. Isso é uma coisa muito mais do Rio de Janeiro, de São Paulo, que tem essas grandes cenas, que não acontece no norte do país, até mesmo no Nordeste, que tem cenas um pouco menores e bastante mais dinâmicas do que essas grandes cracolândias que a gente vê no Sudeste. Interessante, né? Porque o que vocês estão dizendo é a necessidade da gente ter um olhar mais ampliado sobre o fenômeno. E nisso implica a gente não focar só a questão da droga, né? Mas pensar os vários contextos que envolvem o fenômeno de uso de droga. Por isso,
Qual a importância que vocês veem de se pensar a relação do sujeito com o contexto familiar no problema do uso de drogas? Isso eu começaria respondendo, porque eu acho que é importante da gente não ficar não só no indivíduo, nem só na questão efetivamente do produto. Como nós sabemos, toda a questão das drogas tem um indivíduo, tem um produto e tem um contexto. Os indivíduos não chegam à droga por si sós, né? Eles chegam efetivamente quando certas condições sociais ou psicossociais já foram, digamos assim, abandonadas. A família é uma delas. Efetivamente, o indivíduo que tem contexto familiar, que tem educação, que tem trabalho, essa coisa toda, tem menos possibilidade de entrar no consumo da droga no sentido do abuso. Ocorre que quando se pensa no abuso efetivamente das drogas, né, se pensa só que a responsabilidade é do indivíduo e não é, efetivamente. A família é extremamente importante, inclusive não só no sentido de entender por que esse indivíduo entrou nas drogas, mas quais eram as condições prévias ao uso da droga, digamos assim, que levaram esse indivíduo a achar a droga como uma possibilidade, né? E em termos de tratamento, isso é extremamente importante, porque às vezes a gente foca o tratamento da questão das drogas somente no indivíduo, como se fosse responsabilidade do indivíduo, ou a questão física, por exemplo, quando na realidade a gente sabe que tem contextos familiares muito complicados, famílias desorganizadas, famílias que abandonam efetivamente e famílias que não dão suporte, né? Então, a pesquisa em si e o contexto precisa mostrar que a gente precisa ter uma ação exatamente mais ampliada de consideração do indivíduo, mas dentro de um contexto muito mais amplo, que é o indivíduo, a família, a sociedade, né, e as condições que ele tem para enfrentar isso aí efetivamente. E o primeiro contexto maior que pode complicar ou pode ajudar o indivíduo na questão das drogas é exatamente a família. Só complementando, a pesquisa mostrou exatamente isso, né? Quando a gente pergunta o principal motivo para ter iniciado o uso do crack, 1/3 dos usuários disseram que começaram o uso do crack por questões familiares ou problemas afins. Então, é o contexto mesmo que pode levar essa pessoa ao consumo, até mesmo à dependência de drogas.